Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, aproveitando que o meu carro já está sem o radiador, eu estou consertando, inclusive mencionando, vai ter um vídeo aí a respeito do processo, mas o meu que aconteceu foi que explodiu ou estourou a caixa superior aqui do radiador. Então todo o processo de remover e fazer a recolocação vai ter um vídeo aí que eu vou colocar depois no canal. Enfim, a peça chegou ontem, daí hoje eu vou fazer o conserto. Mas enfim, aproveitando aqui aproveitando essa situação, eu vou tentar explicar aqui da maneira mais simples possível como que funciona o sistema de arrefecimento e quais são seus componentes e em que situação eles exercem alguma funcionalidade, tá ok? Então, quando a gente fala de sistema de arrefecimento, ele tem como intuito manter o motor do carro funcionando dentro de uma temperatura ideal. Às vezes vai falar assim, é só esfriar o motor. Não é bem assim, é para manter o motor funcionando dentro de uma temperatura ideal, porque é o contrário do que muita gente pensa, não, o motor friozinho é melhor. Não é necessariamente assim, existe uma temperatura ideal que ele é o mais eficiente possível, ok? Então, quando a gente fala de sistema de arrefecimento, os componentes básicos, vamos dizer da seguinte forma, vai ter o radiador que está ali, vai ter o radiador aqui, ó, o radiador, vai ter a ventoinha do radiador, vai ter o reservatório aqui de água, vai ter as mangueiras. Da questão da parte do sistema de arrefecimento, vamos ter a válvula termostática, que eu vou explicar já como que funciona. E vamos ter aqui também o motor, a bomba d'água, que ela fica aqui na parte... Cada carro varia, mas geralmente vai ficar aqui na frente, ou pode ser lá atrás, lá embaixo, mas no caso do Gol aqui, ela fica aqui aqui onde eu estou apontando aqui, ó. A bomba d'água, tá? Esses são os componentes básicos. E agora vamos entender como que esse sistema de arrefecimento funciona. O sistema de arrefecimento, com as suas mangueiras e tal, ele deve ficar todo preenchido de água e também livre de ar. Muitas vezes o problema que acontece aí nos veículos, de estar mostrando que a temperatura está subindo e tudo mais, é pelo simples questão de às vezes estar acumulado ar no sistema. Mas o sistema funcionando ok, ele deve estar preenchido totalmente com água, ok? Então vamos lá. Na questão ainda do sistema de arrefecimento, a gente pode pensar da seguinte maneira, que existem duas etapas ou dois circuitos para essa água, para que haja o processo ali de manter a temperatura ideal do motor. Existe o ciclo pequeno, que é o seguinte, a água ela está circulando, mas ela está circulando apenas dentro do bloco do motor, em volta aqui dos componentes e tal. Então esse seria o ciclo pequeno, ou a etapa 1. Quando essa água que está circulando aqui dentro, ela começa a subir a temperatura, por conta, obviamente, o motor está funcionando, combustão e tudo mais, está gerando calor, essa água ela vai começar a aquecer, e em um determinado momento, aí entra em ação a válvula termostática. Essa válvula termostática, ela abre e ela fecha de acordo com a temperatura. A temperatura subiu, ela abre. Temperatura baixou, ela fecha. Quando a temperatura da água que está dentro, aqui circulando dentro do motor, ela sobe, essa válvula ela abre, aí esse ciclo, que era o ciclo pequeno, que mantinha a água circulando só dentro do motor, a bomba d'água, obviamente, fazendo a água circular, aí ela começa a retornar para o radiador. Então, por essa mangueira aqui de cima, aí a válvula termostática estando aberta, ela vai jogar essa água quente dentro do radiador. Dentro do radiador já existe ali água, tá? E muitas vezes essa água ela já vai estar na temperatura mais baixa, essa água ela já começa a entrar no motor. Quando essa água ela começa a entrar no motor, e também essa água estando circulando ali pelo radiador, ela está sendo resfriada. Em um determinado ponto, a temperatura do motor ele começa a cair, aí é a hora que a válvula novamente fecha. Porque, como eu mencionei,
não é tipo a questão ideal, não seria o motor trabalhar frio, e sim na temperatura ideal. Então ela começou a cair muita temperatura, ela fecha. Aí a água fica circulando só no motor, ela vai subindo, subindo, passou do ideal, ela abre. E fica nesse processo. No radiador ainda existe a ventoinha. Mas entenda, na maioria da situação, estando o carro em deslocamento numa velocidade alta ou média, de uma maneira geral, a ventoinha ela nem é acionada. Porque no carro aqui você pode ver que tem uma entrada de ar por baixo do para-choque. Esse ar ele já está passando pelo radiador, então ele já está fazendo o processo de resfriamento. Só que a ventoinha ela entra nas situações em que o carro está em baixa velocidade de deslocamento, no trânsito, às vezes a gente anda um pouquinho, para. Aí quando subiu a temperatura aqui da água que está dentro do motor, abriu para fazer o ciclo de resfriamento. Só que a água está passando pelo radiador e a temperatura não está caindo. Então no radiador, aí vai ter um componente aqui, cebolão aqui da temperatura. Se ela identificar que essa água que está circulando aqui passou da temperatura ideal, ela não está sendo resfriada, aí ela liga a ventoinha, ok? Quando começa a resfriar aqui da mesma maneira, ela desliga a ventoinha, tá ok? Então assim, de uma maneira geral, a ventoinha, estando o carro em deslocamento alto, muitas vezes ela nem é ligada. Pode acontecer de ligar? Sim, pode acontecer. Tá? Às vezes você está numa velocidade que não está sendo suficiente ali para que o radiador ele seja eficiente por si só. Pode ser que um dia mais quente tenha influência nisso também. É uma rodagem muito longa, você já está várias horas, o motor já está trabalhando tudo várias horas, aí começa não ser tão eficiente o ciclo sem necessidade da ventoinha, e sim, pode acontecer. Inclusive a ventoinha também ela pode ser acionada depois que você desligou o carro, tá? Muito comum, a gente chega, desliga o carro e a ventoinha às vezes ela liga sozinha naquele primeiro momento que o motor está mais quente, justamente para dar aquela resfriada na água. No sistema de arrefecimento ainda a gente tem um reservatório de água aqui, que ele tem como intuito manter sempre o sistema completo com água. Pode ver que o nível dele ele é mais alto que o nível aqui do radiador, para garantir que sempre tem água aqui e evitar também na questão de, como a gente está falando de água fria, água quente, água fria, água quente, aqui também tem um retorninho, porque a água ela pode expandir. Inclusive aquela situação, nunca você deve abrir o reservatório aqui e tal, com o motor quente, tá? Então, sempre que precisar completar água e tal, se o motor estava quente, espera ele dar uma esfriada. Porque se você abre aqui com ele quente, aí espirra água para todo lado. Inclusive, no reservatório aqui, tem um retorninho, por conta dessa questão de expansão de água e tal. Em determinadas situações, a água ela volta aqui para dentro do reservatório. E o reservatório também é o nosso indicativo para saber se está tudo ok, se a água está no nível ideal. E na questão, às vezes a pessoa fala, não, mas o carro é normal baixar água. Não é tão normal assim. Se o carro tiver sem vazamento nenhum, cara, às vezes vai passar mais de mês e a água vai ficar ali no nível. Se está baixando toda semana você está completando, está com vazamentinho. E na questão de vazamentinho, às vezes tem que ficar atento que existem dois tipos de vazamento. Tem o vazamento que ele só vai aparecer com o carro quente, que é aquela determinada situação em que o motor ele está sob pressão, o sistema ele está sob pressão, e às vezes tem uma prisilinha que não está apertada, tal, vai pingar, quando ele esfria ele para, e existe também a situação que ele só vai vazar quando tiver frio mesmo. Porque às vezes quente, ele pressuriza o sistema, mas quando ele esfria pode ser que está dando alguma folguinha. Aí tem as duas situações de avaliação.
Geralmente, para identificar vazamento, é interessante que tenha um piso. Às vezes, se for piso mesmo, é meio difícil de identificar, mas uma área de concreto, quando você deixa o carro parado ali, no outro dia de manhãzinha, se você observar a parte de baixo, estiver com água e tudo mais, já é um indício para você ter uma noção de onde está vazando alguma coisa. Tá ok? Mas, basicamente é isso. Então, acho que vocês entenderam. Só para resumir. Na questão do avião tá passando aí, vamos esperar ele passar. Avião não, helicóptero. Enfim, aqui é a cidade do paraquedismo. Aqui vira e mexe, tem avião para todo lado. Então, só resumindo aqui a questão do funcionamento do radiador. O radiador ele tem como intuito manter o motor funcionando dentro de uma temperatura ideal. Tá? No ciclo aqui do sistema de arrefecimento, a gente tem aquele ciclo curto e o ciclo longo, tá? Ou o circuito 1 e o circuito 2. O circuito 1 é o que a água está refrigerando só dentro do... a água está circulando só dentro do motor, também vamos dizer ali o ciclo curto, só dentro do motor. E, em determinado momento, a válvula termostática ela abre e começa a fazer o circuito longo, que a água ela vai para o radiador e a água do radiador volta para o motor. Vai para o radiador água quente e volta a água que está passando pelo radiador, tá? Porque, tipo assim, em algumas situações, a água que está no radiador ela já vai estar fria, rapidamente ela vai para o motor, a válvula já identifica que a temperatura do motor começou a cair, já fecha a válvula e fica no ciclo pequeno. Só que dependendo, pode ser que ela fique aberta por um tempo e a água quente ela está entrando, saindo e passando pelo radiador. Nessa questão desse ciclo longo, se não for o suficiente, a própria entrada de ar que passa pelo radiador ali, e lá no radiador, como eu mostrei, tem a cebolinha, em determinado momento, se a água continuar circulando por ali, a temperatura for subindo só dentro daquela água que está dentro do radiador, aí existe a solicitação da ventoinha. Aí ela liga e da mesma forma, na hora que ela identificar que a temperatura caiu lá dentro da água que está dentro do radiador, ele também desliga, ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!